Bem-vindos a mais um episódio do Workaround, um podcast do ECO com o apoio da GI Group Holding. Hoje vamos falar sobre Headcount, Skill Count, como é que as competências estão a redefinir as organizações. É sobre isso que vamos falar com as minhas duas convidadas de hoje, a quem dou as boas-vindas. É a Filipa Peixoto, Learning and People Development Manager na GI Group Holding, e a Tânia Batista, L&D, responsável de L&D, aliás, na Brisa. Bem-vindas, muito obrigado por estarem aqui connosco, é um gosto ter-vos aqui. Eu começava precisamente pela Filipa, para lhe perguntar afinal o que é isto, o que é que isto significa quando falamos desta transformação de headcount para skill count. O que é que estamos exatamente a falar? Então, quando pensamos em headcount, pensamos em número de pessoas, posições, funções, que nos parece um pouco rígido para o mundo que temos atualmente, e faz mais sentido para as empresas neste momento olhar para os skills, mapear os skills, não só os atuais, mas os de futuro, porque é através das competências que as empresas vão encontrar formas de responder aos desafios e encontrar as soluções. O mercado atualmente o mercado e o mundo está muito dinâmico, muito ágil, muito inovador, muito tecnológico, e precisamos de muita flexibilidade e agilidade. Portanto, não as empresas que se mantenham no registro de headcount ficam mais estáticas e menos. Mas porquê é que esta mudança se torna tão importante num ponto de vista mais prático? Dê-me um exemplo de como é que isto se pode verificar numa empresa hoje. As empresas vão tendo desafios que por vezes conseguem antecipar e outros nem tanto, não é? Exatamente, e quando queremos responder a esses desafios, procuramos internamente as competências que consigam responder, e é importante que essa resposta e essa solução seja flexível. Há muito mais projetos que são interdisciplinares e interdepartamentais, há muito mais mobilidade interna, precisamente para criar essa riqueza, e só através das competências é que conseguimos, e do desenvolvimento dessas competências, é que conseguimos essas respostas, precisamente. Tânia, e do ponto de vista da Brisa, é uma grande empresa, com muitas equipas para gerir, imagino. O que é que muda exatamente na forma de desenvolver pessoas quando adotamos esta nova filosofia, diria? De desenvolver através de competências? Sim. Bem, na realidade, a empresa ganha. Não é? O que nós percebemos é que, ao desenvolver por competências, conseguimos ir muito mais facilmente ao encontro das necessidades da organização, porque, vê assim, talvez num passado mais recente, quando tu organizas a formação a pensar numa função, facilmente, ao dia de hoje, com a tecnologia, mas mesmo sem pensar na inteligência artificial, facilmente aquela função deixa de fazer sentido, ou a característica daquela função para a qual estás a desenvolver deixa de ser tão pertinente. Quando tu trabalhas numa lógica de competências, tu consegues transferir competências que já existem, e portanto acaba por ser um trabalho muito mais de investimento a curto e médio prazo. Nós na Brisa trabalhamos com 70-20-10, e, portanto, já trabalhamos nesta lógica de identificar a competência de base para desenhar a partir daí o desenvolvimento necessário, e tu consegues fazer isto, seja a pensar numa formação. Imagina, muito recentemente, eu não sei se é pertinente partilhar isto, mas acho que enquanto empresa, acho que é isso que se pede. Muito recentemente terminámos o diagnóstico de necessidades, que é é um mecanismo, se quiseres, que quase todas as empresas aplicam à sua maneira, não interessa. A pergunta-chave é: qual é a competência que tu sentes que identificas como sendo necessária desenvolver? A tendência das pessoas normalmente não é falar de competências. A tendência é dizer: eu quero esta formação, a minha pessoa precisa daquela formação. E nós dizemos: não é essa a questão. Queremos perceber qual é a competência em falta para procurar qual a formação ou qual o plano de desenvolvimento mais adequado, que nem sempre é formação. E o 70-20-10 diz isso. A Brisa já há alguns anos trabalha com este modelo, portanto privilegiando o desenvolvimento on job e a aprendizagem mais social, com muita formação, mas sabendo nós que a formação tem o retorno que nem sempre é aquele que se pretende quando queremos ver no terreno o resultado. E, portanto, eu diria que desenvolver por competências é claramente um caminho
muito mais flexível de ir ao encontro da necessidade da empresa. Embora imagino que não seja fácil e cada vez mais neste contexto tão acelerado, transformação tão acelerada que vivemos, antecipar essas competências. Imagino que aquilo que antecipamos hoje, se calhar no final do ano, já não tem lá sentido. Exatamente, mas a questão é precisamente isso, é precisamente essa. Tu não vais tentar trabalhar todas as competências, tu vais fazer um mapeamento de competências core, vou dizer assim, que podem ser transversais. No caso da Brisa, tens o grupo Brisa, que é composto por diferentes empresas, mas mesmo que fosse uma empresa mais pequena, identificas competências core, que podem ser competências de negócio, competências comportamentais, competências técnicas. Não estás sempre atrás do prejuízo, não estás sempre a tentar identificar a competência micro. Vais tentar identificar as macro, garantir, porque são essas que são transferíveis. Quando a minha função deixa de fazer sentido, o que é transferível não é a competência que se perdeu, é aquilo que não se perde e que é necessário para a nova função, para o novo desafio. Não sei se uma ferramenta específica, é a mala de ferramentas, no fundo. Isso não significa que a ferramenta perca valor, Sim. porque eu continuo a precisar de saber Excel. Dando aqui um exemplo fácil de perceber. Mas não é essa a competência que eu vou querer transferir. Provavelmente é a comunicação, é a liderança, é o lidar com a inovação ou com o erro. Portanto, é identificar quais são as competências que de facto interessam para aquele negócio e tendo em conta a estratégia da empresa. Claro. Filipa, e que limitações é que tem um modelo inverso? Portanto, quando estamos demasiado focados em cargos e funções específicas, isto pode afetar, imagino, pelo que estava a dizer a Tânia, a competitividade da empresa também, porque torna-se mais lenta na adaptação. Sim, este modelo traria e pode trazer eventualmente algumas empresas que não se adaptem, estagnação total, não é? Eu estava a ouvir a Tânia a falar sobre o mapeamento de necessidades de formação, e a GI Group Holding tem uma cultura muito ágil, muito inovadora, muito fresca e jovem, sem nunca naturalmente impactar a robustez e o profissionalismo da entrega dos seus serviços. Mas a verdade é que no início, quando a nossa equipa definia as necessidades de formação, e passado alguns meses, algumas semanas, às vezes ajustávamos, ou porque este colega mudou de equipa, ou porque temos um novo projeto, causava-me algum transtorno, não é? Imagino. Porque há todo um planeamento, e tivemos que combinar este planeamento com o improviso, não é? Porque com esta flexibilidade, esta fluidez e maleabilidade é que conseguimos ir respondendo às necessidades do mercado e às da própria organização, e naturalmente que o mercado vai sempre trazendo, agora neste momento temos o tema da IA, não é? E outras questões de automatização e de reorganização e novas necessidades, e não há como fixarmos à função e ao descritivo funcional. E, portanto, esta dinâmica é a única solução atualmente, porque as empresas que não se adaptam não vão sobreviver. Mas sentes, Filipa, que de facto as empresas estão a fazer esse processo, estão a perceber a importância de transformar o modelo e de começar a fazer as coisas de outra forma? Sim, nós prestamos serviços de consultoria à empresa, e as empresas têm trazido esses temas, que estão preocupadas, né? Não estão logo a implementar projetos, nem sempre, mas pedem ajuda precisamente para repensar este modelo. E sentem que os próprios colaboradores muitas vezes se agarram à função ou à competência que desenvolveram e procuram ajuda para repensar, porque isto também é um tema intrínseco à organização, um tema cultural que depois tem aqui vários níveis de intervenção. Mas a verdade é que todos os estudos que vemos mais recentes, e estava a pensar, por exemplo, no da McKinsey, mostra que o mapeamento e a gestão do talento por competências traz um conjunto de benefícios muito imediatos, desde um aumento da mobilidade interna, cerca de 25% das posições são ocupadas por mobilidade interna, precisamente por essa dinâmica das competências, ao nível da retenção também, ao nível do tempo de recrutamento, e tudo isto depois é um bocadinho ver para crer, não é? Sim. E percebemos a evolução e também a forma como com esta dinâmica os colaboradores ficam mais entusiasmados, mais comprometidos e com maior engagement também.
E era precisamente sobre isso, Tânia, que gostava de te ouvir, porque esta questão que a Filipa já aflorou da mobilidade interna e da gestão de talento, imagino que seja importante, particularmente numa altura em que todos falamos de escassez de talento, na necessidade de upskilling, reskilling. Como é que têm sentido isto internamente e se de facto sente-se um impacto positivo na facilidade de gerir equipas e de eventualmente ter que contratar menos, ou pelo menos com grande ansiedade de não saber se vamos encontrar ou não o talento que precisamos? Sim, passa muito por aí, ou seja, a grande vantagem, diria eu, ou uma vantagem muito evidente desta forma de trabalhar o desenvolvimento prende-se precisamente com a maior flexibilidade e a maior capacidade de adaptação que tu tens, ou que a empresa consegue ter face às necessidades do mercado, do setor, do próprio grupo, da estratégia, sem estar tão refém do recrutamento externo. O recrutamento externo é precioso, e nós tivemos agora uma vaga grande de muitos recrutamentos, precisávamos de o fazer, mas na realidade o recrutamento externo implica um custo não só de tempo, até o tempo que medeia o momento em que nós identificamos a necessidade e a altura em que conseguimos incorporar um novo colaborador. Portanto, é tempo, é dinheiro. Além desse tempo, tens naturalmente o custo do serviço, e tem o seu custo, tens o custo da formação, e depois, mais do que isto tudo, eu diria que o mais difícil é o custo e o risco da não adaptação que existe, nomeadamente a partir do momento em que começas a recrutar níveis que não são de entrada. E por isso acaba por ser mais vantajoso, apesar de muito trabalhoso, o trabalhar antecipadamente estas competências. Porque, lá está, não estando tão refém do recrutamento externo, tu consegues mais facilmente posicionar e trabalhar esta passagem de conhecimento e garantir que as pessoas mais rapidamente conseguem estar num nível onde acrescentam valor. Exato. Porque conhecem o setor, conhecem a empresa, conhecem a dinâmica do mercado. Por isso, o que nós já fazemos há algum tempo é, de facto, trabalhar isto com alguma antecedência. Posso dar o caso concreto de pessoas, diretores de centro corporativo que passam para administradores de algumas das empresas, ou diretores do centro corporativo que passam para diretores de algumas empresas. Portanto, existem mudanças, de facto, a dita mobilidade interna que a Filipa referia, que nós preparamos com antecedência e é muito curioso porque preparamos muitas vezes sem saber para onde. Ou seja, nós identificamos o potencial, começamos a trabalhar com base nas competências em falta ou que sentimos que pode fazer sentido desenvolver, e para isso tu tens diagnósticos, tens assessments, tens 360, tens o próprio feedback da chefia, começas a trabalhar e quando surge a necessidade, mais facilmente tu consegues perceber qual é a tua pool e se tens essa possibilidade internamente ou não. Portanto, tu ganhas flexibilidade, ganhas dinheiro naturalmente, claro. Ganhas capacidade de adaptação. Rapidez. E que desafios é que sentem que isto coloca toda esta transformação? Porque é muito bonito estarmos a falar em vantagens, em benefícios, em transformações que podem trazer benefício às equipas, mas também à própria empresa. Mas isto nem sempre é fácil de executar e de implementar, e imagino eu, numa empresa maior, acaba por ter provavelmente um desafio maior. Gostava de vos ouvir às duas, Filipa, se calhar, queria começar por ti. Que desafios é que isto levanta e o que é que as empresas precisam ter em conta quando decidem finalmente fazer esta mudança? Eu diria que há tem que haver uma combinação entre uma estratégia muito clara, não é, da direção que a empresa quer seguir e que objetivos é que quer alcançar, da comunicação dessa estratégia, e depois a adaptação que temos vindo a falar, não é? Ou seja, de ir ajustando ao que acontece no mercado e dentro da própria organização. E esse alinhamento da equipa vai ser muito, muito fundamental, muito reforçado pela cultura e pelas próprias lideranças. Mas naturalmente há um conjunto de intervenções e de soluções que acompanham toda esta transformação, que não é imediata, mas que depois vamos vendo acontecer. E dar frutos. Exatamente. Eu diria que grandes desafios que nós conseguimos identificar
desde logo a identificação de o que é que queremos trabalhar, não é? Porque muitas vezes eu digo isto, nas nossas áreas às vezes parecem conversas de café. E não são muito mais do que isso. Portanto, é importante ter por trás um modelo de referência robusto para garantir que estamos todos a falar do mesmo. Por exemplo, quando estamos a falar de comunicação, o que é que queremos dizer com comunicação? Quando eu estou a desenvolver determinada competência, é importante eu perceber o que é que eu quero efetivamente desenvolver. E depois, muito importante do ponto de vista prático e não só conceptual, apesar de eu gostar das teorias, é garantir que aquilo se traduz em comportamentos. E, portanto, isso é claramente um desafio. Mas esse é um desafio que eu diria que é muito nosso, não é? Mais técnico. O grande desafio da operacionalização, e eu diria que é o maior, é de facto quem está a ser desenvolvido, trabalhado, e normalmente a pessoa gosta de perceber que há um plano de desenvolvimento para si, até porque não funciona de outra maneira, mas eu diria que o grande desafio é o seu plano de desenvolvimento estar em cima da mesa, em cima de outras urgências. O que é que eu quero dizer com isto? Toda a gente percebe que isto é um tema importante, mas eu diria que grande parte das vezes, ou muitas vezes, qualquer reunião que se calhar é urgente, mas não é tão importante, passa à frente. Nomeadamente no nosso calendário. E isto acontece-me a mim, portanto, provavelmente à Filipa também, e a ti também já te aconteceu. E isto é... bem, não deixa de ser um paradoxo, não é? Nós sabemos que é importante, mas não é urgente, e como é que eu faço esta gestão? Mas, de facto, sem colocar isto em cima da mesa, sem colocar isto como urgência, não vai acontecer. E depois é muito ingrato, porque a pessoa está a correr e vê que não chega a lado nenhum e acabamos por perder um bocadinho o impacto que podemos ter. E depois há ainda outra dificuldade, que eu, como pessoa da área da formação, também sinto, e nomeadamente aqui ao nível da gestão da formação, que é o facto de termos a obrigatoriedade das 40 horas de formação, que muitas vezes faz com que a empresa privilegie a formação, que nós sabemos que no 70-20-10 e partindo desse modelo, sabemos que é aquilo que é menos efetivo, não é? Do ponto de vista da aprendizagem. Isto não lhe retira valor, mas de facto, se eu quiser desenvolver competências de gestão de stress, não é a formação que me vai dar esta competência. Eu acho que é fácil perceber, senão as pessoas não faziam terapia, iam fazer formação e a coisa resolvia-se. A formação é mais prático e mais barato também. Sim, e era espetacular. Mas não é assim que funciona. De facto, a formação tem o seu papel, abre consciência, dependendo do timing, tem um impacto, pode ser espetacular, mas não é seguramente a forma mais eficiente de trabalhar um resultado. Ao termos esta obrigatoriedade legal, nós invertemos as prioridades. O que significa que a empresa, em vez de estar focada no resultado efetivo que quer ver acontecer, muitas vezes, e eu não estou a dizer que acontece sempre assim, mas acho que é uma sombra que importa endereçar aqui, muitas vezes esta sombra das 40 horas faz com que, já que eu tenho que investir, vou investir naquilo que me garante que eu estou a cumprir aquilo que a lei assim o obriga. E, portanto, é também por aí um desafio. Quando nós sabemos que o que acrescenta mais valor não é necessariamente a formação. Estamos quase a chegar ao final do nosso tempo, mas eu gostava de vos ouvir também sobre o impacto que isto pode ter na empregabilidade e até na forma como se gera o talento. Não sei se, e gostava de vos ouvir sobre isto, se, enfim, torna mais fácil identificar talento em pessoas onde se calhar essa competência não era tão óbvia ou não era tão evidente e fácil de identificar à partida. Não sei, digam-me como é que isto altera a forma como se gera de facto o talento e se torna mais interessante para as próprias pessoas por terem acesso eventualmente a oportunidades que de outra forma se calhar seriam mais difíceis de concretizar. Filipe? Algumas ideias. Esta dinâmica das organizações permite que, lá está, saindo da função de cada pessoa tenha mais contacto com outras realidades. Na GI funciona assim, participa em mais projetos, está em mais momentos de aprendizagem, há muito knowledge sharing e que noutro contexto ou noutro momento não acontecia, não é? Portanto, há mais essa proximidade com outros contextos.
Por outro lado, sentimos as pessoas muito mais responsáveis pelo seu próprio desenvolvimento e aprendizagem, procuram soluções fora, mas muito dentro, e acredito que a Tânia também sinta esse desafio, não é? Que os colegas querem aprender, querem desenvolver-se, e isso é muito positivo. E ouvia há pouco a Tânia, como também na ferida, não é? Como é que conjugamos estes objetivos de formação, número de horas, nomeadamente, e a aprendizagem, e temos encontrado soluções muito híbridas, diria, em que aprendemos fazendo, e as pessoas procuram muito esses momentos e esse contexto. Portanto, diria que a boa notícia é que procuramos mais e há uma maior vontade desse desenvolvimento. Sinto que estamos um pouco dispersos, ou seja, há tantas necessidades e queremos evoluir em tantos sentidos que estamos um pouco dispersos, e portanto o foco também é importante, mas acho que é um momento muito rico para o crescimento individual, que depois tem de ser combinado também com os objetivos organizacionais. Eu, pegando aqui num aspecto que a Filipa falava, a questão do foco, acho que é crucial. Porque de facto chega uma altura que é um bocadinho overwhelming, não é? Claro. Trabalhar e trabalhar numa lógica que nem sei para quê, não é? Porque era isto que eu dizia, nós trabalhamos as competências core, mas muitas vezes nem sabemos para que posição, e isto também é uma aprendizagem, não é? Agora, tem que haver, diria eu, e daí a importância de termos uma referência e um modelo base que nos permite focar em algumas competências. E existem competências ou metacompetências que são chave, nomeadamente a curiosidade, não é? Se eu estou à espera de conseguir formar os 3.000 colaboradores do grupo à volta disto, em todas as competências que vão ser necessárias em tempo útil, não vai acontecer. Portanto, é essencial eu perceber como é que eu consigo, dentro daquilo que é possível, incutir no outro, porque há aqui uma parte que já vem, não vou falar de genética ou de aprendizagem, mas que vem com a pessoa, isso, como é que eu vou garantir, ou como é que eu posso proporcionar às pessoas criarem e alimentar alguma curiosidade. E curiosidade numa coisa tão simples como ouvir falar disto, deixa-me ir ao Google. Ouvir falar daquilo, deixa-me ir ao Claude ou ao Copilot, onde quer que seja. Procurar na net. É fácil, toda a gente está à disposição de qualquer um, e às vezes é só isto que eu preciso para começar como é que se diz? A desenrolar o novelo. Isto é qualquer coisa que nós temos que trabalhar, que não fica dependente da identificação da competência A, B ou C, e que de facto é uma competência core. Cada vez mais, diria eu, trabalhar a curiosidade é importante, trabalhar o espírito crítico e o pensamento crítico. Sem dúvida. Se calhar falar em espírito é um bocadinho esotérico, mas que eu gosto, mas não é aqui. O pensamento crítico é essencial, e quando falamos em tecnologia e IA, quer dizer, se eu acredito em tudo o que me chega sem pensamento crítico, não vai correr bem. Mas pensamento crítico, a curiosidade são aspectos e competências que são essenciais, não é? Capacidade de adaptação, capacidade de procurar, de querer mais, de querer aprender mais. Isto é qualquer coisa que eu consigo alimentar ou facilitar, não consigo ensinar de uma forma linear. Claro. Pelo menos não acredito que funcione assim. E é tão mais importante quanto nós pensamos nas carreiras de futuro. A tendência com a longevidade e passando aqui também esta mensagem, a tendência com a longevidade é nós passarmos a ter mais do que uma carreira durante o tempo útil de trabalho. Estava a assustar-me porque estava a pensar que nos ia dizer que até aos 80 anos íamos aqui andar. Também, pois, eu não sei se isso é bom ou se é mau, mas provavelmente vamos ter que andar mais tempo. É bom. Se for por escolha, eu acho que é bom. Exatamente. Se for com saúde, também é bom. Mas aqui a questão é, se as carreiras vão ser mais longas, e há estudos que assim o indicam, não é? E até por uma questão de sustentabilidade da segurança social, imagino que sim. A tendência é, de facto, é importante a pessoa ir à procura de conhecimento, desenvolver novas competências, porque aquilo que eu sabia há 2 anos atrás deixa de fazer facilmente sentido daqui a 2 anos, na realidade até menos tempo, mas sem dramatizar muito, mas mesmo ao longo do percurso da carreira é interessante nós pensarmos em diferentes carreiras, e as empresas também têm uma responsabilidade nisto, ainda é uma área nova, mas que está a ser desenvolvida.
que vai ser muito interessante acompanhar nos próximos tempos, especialmente com esta febre, diria, da inteligência artificial e da transformação que isto está a trazer também de uma forma muito prática aos trabalhadores e às empresas. Filipa, Tânia, muito obrigado por terem estado aqui connosco em mais um episódio do Workaround. Percebemos que, de facto, há muitas vantagens para as empresas ao nível da retenção, da gestão de talento e, sobretudo, na capacidade de adaptação a esta transformação cada vez mais acelerada que todos vivemos e, por maioria de razão, as empresas que precisam de ser competitivas. Da nossa parte é tudo. Voltamos no próximo episódio do Workaround. Obrigado. Até à próxima.